Olá, queridos. Que bom compartilhar as Escrituras nesta ocasião e creio que Deus há de edificar a sua vida, abençoar a sua vida através deste vídeo. O texto que eu quero compartilhar se encontra na profecia do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eu quero falar com você nesta ocasião a atualidade do profeta Ageu. Esses do povo, quando vieram do exílio babilônico, porque Ageu é o profeta pós-exílico, no Salmo 132 nós vamos ver que eles cantaram no cântico de romagem e fizeram uma promessa de reconstrução do templo, do culto ao Senhor. E o texto vai dizer, relembrando o que Davi disse: não entrarei na tenda em que moro, não subirei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Esse salmo faz referência a Davi. Davi desejou construir o templo do Senhor e ele então, nesse cântico, expressa esse desejo. Os judeus então, quando voltam do exílio babilônico, eles cantam este hino. Mas este cântico não teve êxito na vida deles. Eles não levaram à frente o propósito desse cântico ou essa promessa que fizeram de construir um templo ao Senhor, reconstruir o templo. E então Ageu vem denunciando essa postura dos judeus, porque eles então não estavam cuidando da causa do reino de Deus, da casa do Senhor. E o versículo 4 do primeiro capítulo do profeta Ageu diz: a casa é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. A casa de Deus estava em ruínas. Bem sabemos que quando os babilônicos invadem Jerusalém, eles destroem tudo, levam o povo cativo, inclusive o templo. E quando eles voltam, eles dão primazia às suas casas, eles dão primazia aos seus projetos, às suas reconstruções de vida, às suas questões agrícolas. O próprio profeta Ageu vai dizer que eles semeiam muito e colhem pouco, ou seja, eles se envolveram demasiadamente em seus trabalhos, em seus projetos, em seus sonhos, quando que a casa de Deus estava em ruínas. E Deus é o centro, Deus é a causa de tudo. E eles deixando de lado o templo de adoração, o lugar de serviço ao Senhor, o esfriamento da fé seria apenas uma consequência óbvia. E é uma grande lição para os nossos dias, porque nós temos muito a fazer. Nesses tempos de isolamento, parece-nos que talvez nós estamos refletindo um pouco sobre isso, sobre o nosso ativismo,
anterior a esse isolamento. Mas até mesmo no isolamento, são tantas propostas do mundo, a televisão, a internet, e ficamos então um tempo demasiado nessas mídias, ocupando um precioso tempo, o qual nós deveríamos estar dedicando ao Senhor, buscando a sua face. Então o profeta Ageu denuncia esse ativismo do homem em relação a este mundo, há tantas coisas para fazer, há tantos projetos, há tantos entretenimentos, a cobrança é cada dia maior com relação às famílias, o consumismo está aí, é fato que as pessoas estão trabalhando e trabalhando e trabalhando e cada vez mais buscam meios de angariar, de buscar recursos. Não que o trabalho seja uma coisa ruim, pelo contrário, é bênção de Deus, mas deve haver um equilíbrio nessas coisas. A palavra vai dizer, vocês têm semeado muito e colhido pouco, vocês têm corrido atrás, mas não têm tido sucesso, vocês recebem salários, mas como que colocar num saquetel furado, não rende, não é abençoado. Então, o profeta Ageu vem denunciando esse ativismo com relação às coisas desse mundo, com relação aos nossos projetos, com relação aos nossos sonhos. Nós não vivemos para o aqui e agora. Nós não temos os nossos projetos apenas para o aqui e agora. Pelo contrário, nosso maior projeto é a glória eterna. O aqui e agora é apenas uma passagem. E então, o profeta Ageu alerta-nos com relação a isso. Eles davam primazia às suas coisas em detrimento à obra de Deus, o seu reino. E Deus tem primazia. Deus deseja ter primazia. Ele reivindica isso, eu sou o primeiro. Em Deuteronômio 4 ou 6, Deuteronômio 6, ele vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus deseja, Ele reivindica essa primazia nas nossas vidas. E algumas perguntas devem ser levantadas nesse cenário. Será que a situação dos nossos dias é semelhante à encontrada nos dias do profeta Ageu? Tanto envolvimento com os projetos dos homens, tanto entretenimento, tanta busca por lazeres e prazeres, coisas desse mundo. Será que o mundo de hoje se assemelha ao que Ageu vivenciou e pregou e denunciou naquele tempo? Será que temos dado tempo ao Senhor, lido as Escrituras, cumprido a nossa meta de ler a Bíblia o ano todo? Temos orado, dobrado os nossos joelhos, aproveitado o nosso tempo especial que Deus tem concedido a nós? Outra pergunta: é possível equilibrar os nossos interesses materiais, sociais, intelectuais com os interesses do reino de Deus? Na verdade, não só podemos equilibrar, mas devemos equilibrar. E, na verdade, também os nossos projetos pessoais, eles devem já de antemão ter como um princípio de culto ao Senhor. É aquela ideia que Paulo vai trazer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não deve haver somente um equilíbrio, mas tudo que eu faça deve resultar na glória do Senhor, porque Ele é o primeiro, Ele deve ter primazia. De que modo podemos atender
as necessidades materiais sem prejudicar o cumprimento dos compromissos assumidos com o Senhor e com sua obra? Ora, de que modo nós podemos atender às necessidades? As nossas e as do reino de Deus. Deus nos deu responsabilidades. E Deus nos deu a graça de nós cuidarmos da nossa agenda. Deus nos deu essa graça. E nós somos donos de nossa agenda. Nós é quem deliberamos, em certo sentido, a nossa agenda. Por mais que a pessoa seja empregado, ou um servidor público, ele tem horários a cumprir, mas há tempo vago, há espaço. E esse espaço que há entre o trabalho e aquele tempo que nós temos à disposição para administrar, esse tempo, então, nós devemos administrar para o Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Nós podemos, então, atender, sim, às necessidades, às nossas necessidades e aqueles compromissos que nós estabelecemos diante do Senhor. Porque jamais podemos colocar Deus em segundo plano. As casas apaineladas eram casas de revestimento de madeira, casas bem construídas, e a casa de Deus em ruínas. Às vezes lá fora nós somos ótimos empregados, ótimos profissionais. Às vezes lá fora nós galgamos carreiras promissoras e importantes. Às vezes o nosso comércio, às vezes a nossa lavoura, às vezes as nossas colheitas são bem-sucedidas. Mas como está a nossa vida com Deus? Como está o desenvolvimento dos dons que Deus nos concedeu para a sua glória? Nós devemos pensar nisso. Nós devemos meditar nessas coisas e pensar naquilo que temos feito, naquilo que temos realizado para o Senhor, porque devemos ter mais sucesso no reino de Deus do que na nossa vida cotidiana, na nossa vida particular. Devemos ser instrumento nas mãos de Deus. Devemos projetar para o reino. Devemos crescer para a glória do Senhor. Algumas aplicações aqui nesse livro tão importante. E Ageu é considerado o profeta do entusiasmo. Ele vem para entusiasmar o povo. Ele é o profeta pós-exílico. E devemos ler em bloco Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, porque todos esses fazem parte de um período, Malaquias também. E os profetas, antes do exílio, anunciavam castigo a uma igreja desobediente. E durante o exílio, eles levaram consolação ao povo. Por exemplo, o profeta Ezequiel, na visão do templo, Ezequiel traz essa visão, ela é milagrosa, miraculosa. Apesar do povo estar no exílio, Deus estava no meio deles. E Ezequiel então traz essa visão do templo, aquela glória magnífica, dizendo que apesar deles estarem em castigo, 70 anos no cativeiro, Deus estava no meio deles. Deus tinha um projeto. Mas os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Malaquias, são considerados profetas da consolação, profetas do ânimo. E então Ageu é o profeta do entusiasmo. E nós aprendemos algumas lições na sua profecia. Primeiro, servir ao Senhor é um privilégio que deve ser valorizado. É alto privilégio ser servo do Senhor. A palavra servo, às vezes,
quando chega aos nossos ouvidos, parece nos denotar algo pequeno, algo de menosprezo, mas de quem somos servos? Do Deus Altíssimo. Que privilégio! E então, servir ao Senhor é um privilégio que deve ser valorizado. Devemos valorizar o privilégio que temos de ler as Escrituras. Devemos valorizar a graça da oração, de podermos orar e buscar o nosso Deus. Devemos valorizar o estudo da palavra que fala tão bem ao nosso coração, palavra que nos enche, que nos edifica, que transforma as nossas vidas. Nós precisamos então dar mais valor e jamais acostumar com o sagrado. Fato é que muitos se acostumam com o sagrado e isso é um perigo grave, porque quando o homem se acostuma com o sagrado, ele trata o sagrado de forma superficial, legalista. É o religiosismo sem vida. Ele lê a Bíblia, mas não a respeita como ela deve ser respeitada. Ele lê a Bíblia simplesmente como um amuleto para cumprir algum tipo de propósito, mas ele não se aproxima da Bíblia entendendo que essa Escritura é a palavra de Deus. Então ela deve ser reverenciada, respeitada, deve-se chegar a ela então com toda a honra. É alto privilégio para nós, não é coisa de pouca monta. Então, atualmente, há pouco interesse demonstrado pela oração, pelo estudo da palavra, a falta de assiduidade nas atividades da igreja, o desinteresse pelo exercício de cargos na igreja. É fato que as sociedades internas da igreja passam maus momentos nas eleições de final de ano, porque muitos querem se esquivar, não querem cargos. Ao invés de termos várias pessoas querendo um cargo, porque é alto privilégio, as pessoas evitam esse cargo. E a Ageu vem nos mostrando a importância de servirmos a Deus. Isso deve ser valorizado. Como diz o apóstolo Paulo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Cada um de nós deve demonstrar essa gratidão a Deus pelo privilégio de servir na sua obra. Mas ainda, na realização da obra do Senhor, devemos estimular uns aos outros. Como disse o profeta Ageu, é o profeta do entusiasmo. E nós então devemos estimular os nossos irmãos, incentivar os nossos irmãos, não criticar aquele que faz, mas elogiá-lo, se dispor a ajudar. E alguém disse que não importa o que você faz ou como você faz, mas o que importa é o entusiasmo em que você faz. Se nós estamos entusiasmados, nós vamos conseguir contagiar as outras pessoas. Se estamos entusiasmados com a obra do Senhor, as pessoas verão que nós então estaremos cheios do Espírito Santo, porque o entusiasmo aqui então é ser cheio do Espírito Santo e as pessoas perceberem em nós essa unção do Espírito. Devemos estimular uns aos outros. Ainda, para a realização da obra do Senhor, devemos ter consciência da sua assistência. Somos privilegiados e devemos valorizar. Devemos entusiasmar outras pessoas. Mas todas as vezes que vamos
pensar alguma coisa no reino de Deus, tanto para os judeus voltando do pós-exílio, voltando do exílio, e para nós que vamos desenvolver qualquer tipo de ministério na igreja, é um grande desafio. Não é fácil. Muitos começam e não terminam. Muitos começam entusiasmados e esfriam no meio do ano. Muitos pegam cargos e deixam cargos no meio do caminho, porque não é fácil. É um grande desafio servir ao Senhor. Muitos contrários surgirão, muitas barreiras surgirão, muitas pedras no caminho surgirão, pedras pesadas que não devemos querer removê-las, mas passar por cima delas, no nome do Senhor. E o que devemos então ter consciência é da assistência do Senhor. Deus está conosco. E podemos então realizar o que realizamos só porque Deus nos ajuda. E Deus é o ajudador de Israel, é o ajudador da sua igreja. E fazemos então porque Ele faz por nós, como diz o profeta Isaías. Dá-nos paz, Senhor, porque as nossas obras, Tu as fazes por nós. Mas devemos então, de fato, ter essa consciência de que Deus está conosco. Jesus disse na sua ascensão, próxima à sua ascensão, eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus está conosco. Devemos então fazer com entusiasmo, com todo o ímpeto, porque Ele está conosco, Ele está nos ajudando. Compromisso com o Senhor ou com sua obra redunda em muitas bênçãos. Deus prometeu bênçãos para os judeus e vivermos para a sua glória, empreendermos, ter compromisso com o seu reino, redunda em muitas bênçãos, em muitas graças. Ao invés de plantar muito, eles deveriam plantar certo tanto e esperar no Senhor. E fazer as duas coisas, semear e também construir a casa do Senhor. Ter um equilíbrio de vida, porque a palavra diz aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Se o Senhor não abençoar os nossos projetos, eles morrerão. Se Deus não levar a bom termo os nossos sonhos, planos e metas, não vão alcançar o seu objetivo. Ainda que produza, ainda que cresça, ainda que consiga, ainda que se diplome, ainda que faça muitas coisas, mas não resultará em bênçãos. Para sermos abençoados, Deus precisa ser o primeiro a saber do nosso projeto. Orarmos e colocarmos diante dele tudo o que temos e somos, porque Ele quer participar da nossa vida, Ele quer participar dos nossos projetos, Ele quer participar dos nossos sonhos e Ele quer nos abençoar nos nossos projetos. Ele quer nos abençoar nos nossos sonhos. Ele quer nos abençoar nas nossas conquistas. Aquilo que conquistamos, Ele quer nos dar a sua graça. O profeta Ageu fala ao nosso coração hoje ainda para darmos primazia ao Senhor. Não coloquemos Deus em segundo plano, mas Ele é o primeiro. Ele deve ser honrado, Ele deve ser obedecido, Ele deve ser temido, porque grande obra Ele fez, nos salvou mediante Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que Deus te abençoe, que você viva em primeiro lugar para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.